Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, e vamos encerrar hoje o tema, o item União da Alma e do Corpo, questões 357, 358, 359 e 360. Finalizar o item, mas não esgotá-lo, porque não tenho capacidade para isso, como eu sempre falo, todo final de item. Se você puder compartilhar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, não tem fins lucrativos. O compartilhamento, o joinha, né, o curtir e o comentário são para que essas plataformas, o YouTube e o Facebook, divulguem ainda mais o vídeo e mais pessoas possam ter acesso. Fazendo isso, que não custa nada para você, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. A tradução é do livro da editora M. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta: é uma existência nula e há recomeçar. Tá. Basicamente isso com relação ao aborto espontâneo, ou por má formação do corpo, que é a grande maioria. A grande maioria dos abortos espontâneos que acontecem são má formação, é por má formação genética, tá? Por uma série de razões, desde o perispírito comprometido até má formação genética mesmo. Por mais que se magnetize e imante o grupo de espermatozoides que devem se aproximar do óvulo para que um deles fecunde, pode acontecer de um problema genético, porque não há uma separação específica para contar o genoma humano que está contido em cada uma daquelas situações, né, tanto do espermatozoide quanto do óvulo. Então pode ter uma má formação, e a grande maioria é isso mesmo, tá? São situações fortuitas, problemas de repente no útero da mãe, nada que agrave a situação. Então é uma existência nula. Não deu, vamos para outra. Nesses casos, via de regra, o Fábio falou que todos os casos, não, via de regra, o espírito sabia que aquilo podia acontecer, aconteceu, ele simplesmente volta à situação com o planejamento encarnatório dele pronto, aguardando a oportunidade, e via de regra, o Fábio falou que todas as vezes, não, via de regra, o espírito pode vir com aquela mãe, com aquele pai, mais para frente numa outra formação genética, tá? Isso pode acontecer e via de regra é o que acontece. No caso de aborto espontâneo, é isso, ou seja, você perdeu sem fazer nada. Agora, e o aborto voluntário? Que é a próxima questão, 358. O aborto voluntário é um crime, seja qual for a época da concepção? Kardec já pergunta acerca do crime. 358. O aborto voluntário é um crime, seja qual for a época da concepção? Resposta: sempre que se transgride a lei de Deus, há crime. A mãe, ou qualquer outra pessoa, ao tirar a vida da criança antes do nascimento, sempre estará cometendo um crime, pois isso significa impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Certo? Ah, Fábio, mas o corpo é meu, eu tenho o direito de escolher, a ideia do empoderamento feminino, a ideia da mulher que é obrigada a fazer isso porque é destruída internamente pelo companheiro imbecil, né, que se transforma que mostra a sua verdadeira face quando acontece a concepção. Estou grávida, some, é um dos piores tipos que existe, mas não tão grave quanto aquele indivíduo que é o pior do pior dos piores, que obriga a mulher a abortar, né, porque não teve a hombridade, a honra de se prevenir com os meios contraceptivos que existem aos montes na nossa sociedade, né? No caso de um estupro, muda de situação totalmente. No caso de uma gravidez que a vida da mãe está em risco, muda totalmente a situação, que é a próxima questão. 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Essa questão aqui, essa resposta, para as mamães, muitas delas
é uma resposta que elas não gostariam e elas normalmente pedem que não se faça isso. Então vou repetir a pergunta. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar aquele que já existe. Então tá. Agora vamos juntar a resposta das duas questões 358 e 359. Vamos lá. Aborto voluntário, a gente já viu, 357. Aborto não é voluntário, é aborto espontâneo. O espírito desistiu ou teve má formação genética. A gente já falou isso nos vídeos anteriores. Ou o indivíduo desistiu, ou má formação genética, e a grande maioria formação genética. Tá. Também tem o aborto espontâneo do sujeito que tem uma má conformação perispiritual, por erros gravíssimos que cometeu em outras encarnações. Aquela má formação genética diz respeito à reestruturação do seu perispírito. Os pais estão sabendo disso, né, antes de nascer, no planejamento encarnatório, porque tem alguma responsabilidade também nos delitos que o sujeito cometeu. E aí então há o aborto espontâneo, aquilo ajuda o espírito e ele volta depois na mesma família, dali um certo tempo, e nasce com o corpo na perfeição que precisa para a sua encarnação. Certo? Então, são essas as situações dos abortos espontâneos. Aborto voluntário. O aborto voluntário, seja praticado pela mãe ou por alguém que lhe obrigue, seja o pai da criança, seja o pai da moça, sejam os pais dos dois, enfim, seja lá o que for, o causador, e que a mulher é obrigada àquilo, né, porque já está absolutamente destruída, porque antes de chegar à situação do aborto ela já foi violentada em seus sentimentos e psicologicamente, como numa situação extremamente grave. Então isso que a gente tem que levar em conta também sempre. Então vamos lá. É crime? É crime. É crime. Tá. Se por um acaso a vida da mãe estiver em risco, então uma gestação que põe a mãe em risco, uma gestação, por exemplo, nas trompas de Falópio, vai matar a mãe. Então tem que fazer o aborto. Tem ali uma semana, 2 semanas, mas tem que fazer o aborto, senão vai matar a mãe. Perfeito, a doutrina espírita diz que é preferível que o espírito comece outra vez, ele que está ali de boa, né, comece outra vez, do que sacrificar a mãe. Uma gestação que vai, antigamente acontecia muito isso, a criança não estava virada para sair certinho, e aí a mãe falava assim, não, salva o filho e não me salva. Não é essa a recomendação. A recomendação é impede o nascimento da criança, que o espírito vai entender isso, ou espera-se que entenda, e mantém-se a vida da mãe. Esse é o processo. Aqui há algumas situações que eu queria colocar. No caso do estupro, por exemplo, tá? No caso do estupro, da violência que a mãe sofreu de alguma forma, ela manter aquela gestação vai matá-la por dentro? Vai. Então não. Então preserva-se a vida que existe. É da mãe e faça o aborto. Entenderam a colocação? Entenderam a colocação? Obrigar, por exemplo, uma jovem de 14, 15, 16 anos que foi estuprada coletivamente por um grupo de marginais, né? Não dá nem falar animais, porque os animais não fazem isso. Marginais. Que ela sequer sabe quem é o pai e nem vai encontrá-los para fazer um exame de DNA. E aquela criança crescendo no ventre dela está matando-a por dentro, tirando a sua esperança, tirando a sua vida, não fisicamente, mas tudo que representa a vida, além da vida do corpo físico, está tirando dela. Preserva-se a vida que já existe. Certo? Preserva-se a vida que já existe. Então precisamos ter muito clara essa situação. Temos que preservar a vida que já existe. O aborto voluntário, pelas situações de o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu não vou usar método contraceptivo, mas o corpo é meu, eu não quero, vou lá e tiro a criança. É uma escolha, é do livre-arbítrio da pessoa? Vai gerar obsessão.
vai gerar obsessão, porque o espírito não vai aceitar. No livro do seu Caibar Schutel, Minha Vida em Gestação, do seu Caibar Schutel Espírito pelo seu Abel Glaser, o Caio Mário, que é o garoto que conta a sua história do seu nascimento, ele acaba acompanhando um caso de aborto de uma amiga da mãe dele e o estado de revolta gigantesco que ficou o espírito que ia vir. Então isso vai acontecer. E aí é de responsabilidade de cada um. É de responsabilidade de cada um. A situação do aborto, de qualquer jeito a pessoa vai fazer. Cabe-nos, caritativamente, não obrigar a pessoa a manter uma gestação ou obrigar alguém a fazer o que quer que tenha que ser feito. Cabe-nos, como cristãos, proporcionar condições para que, no uso do livre-arbítrio, a pessoa quiser criar uma grande dívida para ela, inclusive com a possibilidade de o obsessor a obsidiá-la, que pelo menos faça isso em um local decente, melhor do que em clínicas clandestinas e criar grandes problemas nesse mercado negro do aborto. Então aqui não vai nenhuma defesa para o aborto, eu não acho isso. Opinião pessoal, eu acho que existem métodos contraceptivos e aí o corpo é seu, você faz o que você quiser com métodos contraceptivos para não ter que ferir ninguém. Essa é a minha opinião. Fábio. Estupro ou situação de vulnerabilidade, preserva-se a vida que já existe e aborta-se. Fábio falando. Nessa situação do preserva-se a vida, a minha opinião é igual à do Livro dos Espíritos. Na situação do criar condições para que a mulher não seja vítima do mercado negro, do estado clandestino, aí é uma opinião do Fábio, que é diferente do Livro dos Espíritos, que diz que aborto é crime, ponto, acabou. Certo? Então, criar uma lei anti-aborto, criar uma situação de responsabilização, na minha opinião, seria melhor. E aí, com autorização, vai lá, faça o aborto numa clínica, num hospital decente, que não corra risco a mulher, e ela vai arcar com essas consequências, ela, o pai da criança, quem está obrigando a fazer, enfim, vão arcar com as consequências. Eu acho que nós temos que dar cristamente amparo até para a pessoa que queira errar, para que ela faça isso com livre-arbítrio, porque Deus assim faz. Deus não impede a gente de fazer absolutamente nada, nós temos livre-arbítrio para fazer, porém obriga-nos a colher. Não é? Então nós não podemos cometer um crime em cima do livre-arbítrio da outra pessoa, um crime em cima do crime que a pessoa cometeu, como se fôssemos mais do que Deus. Aí não, isso eu não compactuo. Então cada um de nós tem um jeito de pensar. Então eu mostro o que o Espiritismo diz e como eu entendo. Né? Pode ver que nos outros vídeos não tem essa separação. Aqui tem uma separaçãozinha porque quando você tem muitos casos que você acompanha nessa situação, você começa a ver o quão destruída a pessoa fica e quanto acaba a vida da pessoa se obrigá-la a ter no ventre um bebê de um estupro, de uma situação extremamente grave. E aí nós precisamos entender a resposta da questão 359, a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento do filho, da criança, é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar aquele que existe. Temos que entender também destruir a vida, não só orgânica, mas todo o resto do que significa estar vivo, do que significa ser um ser humano, que é o que acontece com essas meninas que são estupradas, são violentadas. Não é? Então, precisamos entender isso também. 360. É racional ter pelos fetos a mesma consideração que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Óbvio, né? Em tudo isso, vede a vontade de Deus e sua obra. Portanto, não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompleta pela vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios, o que ninguém é chamado a julgar. Perceba que Deus tem os seus desígnios, não julga ninguém, não condena ninguém. Respeita o livre-arbítrio e faz colher aquilo que plantou.
cabe-nos, como sua criatura, ou suas criaturas, que somos, copiarmos essa situação, não julgar ninguém, né? E ajudar a que tenham, não com sermões, sem moral muitas vezes para fazer para as pessoas, mas preservar a vida que já existe em casos graves, como dessas situações tão terríveis que a gente vê. A filha engravidou do pai. É óbvio que precisamos criar condições para que essa criança, filha, né, que está grávida, aborte aquela criança, evidentemente. Temos que criar condições para que isso aconteça. E já um tratamento psicológico para ela e colocar o pai na cadeia, porque estupro é crime. Percebeu a linha? Percebeu a linha? Eu estive numa situação que isso aconteceu na minha cidade, e eu, como jornalista, fui acompanhar. E a pessoa fez a denúncia para mim anonimamente, e eu gravei ela de costas, falando a situação do pai que tinha engravidado a filha. E nós fomos acompanhar. Meu Deus do céu, a menina já estava quase em estado catatônico, ela tinha 12 anos e estava grávida do pai. Então esse sujeito foi preso e levado o caso para a justiça. O juiz simplesmente falou que não é filha dele, né? Não é parente dele, julgou o papel e aí não autorizou o aborto. Sabe o que aconteceu? A menina morreu no parto, porque era muito nova. Já tinha morrido antes, era um cadáver que pensa, pela situação que vivia, terrível, de ameaças e tudo mais que aconteceu. E depois o corpo também morreu. Preserve esse corpo que já existe, em detrimento daquele que está vindo. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã a gente começa um outro item que é faculdades morais e intelectuais. Beijo pra você que fica, tchau.